no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Justiça Federal condenou em 2 casos similares o Banco Pan a pagar danos morais e ressarcir valores aos clientes que foram vítimas de fraude do consignado. A prática irregular consiste em entidades financeiras empurrarem empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento sem a autorização ou conhecimento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. As sentenças foram publicadas pelas juízas federais Paula Beck-Boom, da 2ª Vara Federal de Porto Alegre, e Ana Paula de Bortoli, da 10ª Vara Federal da capital gaúcha. Cabe recurso às turmas recursiais da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Em ambos os casos, o banco foi condenado ao pagamento de R$10 mil a título de danos morais. Em um dos processos, foi determinado ainda o ressarcimento de todas as parcelas descontadas indevidamente do benefício. Jornalista Luzenor de Oliveira, essa decisão ajuda a inibir fraudes nos empréstimos consignados? Bom dia, Luzenor. Bom dia, Marcos Furlan. Bom dia a você, ouvinte internauta. Antes da resposta, que vai ser de forma direta, dizer o seguinte: essa decisão é da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e cria jurisprudência para ações similares terem também decisões parecidas em todo o Brasil. Aqui mesmo no Ceará, muitas pessoas se queixam e foram à Justiça, foram à polícia para denunciar irregularidades na concessão de benefícios, na concessão de empréstimos consignados. E para responder a sua pergunta de forma direta, Marcos Furlan, inibe sim. Essas decisões da Justiça precisam ser adotadas com mais agilidade porque as fraudes existem, são muitas em todo o Brasil e geram sempre preocupação, principalmente às pessoas, aos beneficiários da Previdência Social, a servidores públicos que recorrem a instituições financeiras para pedir empréstimos com juros considerados altos, elevados, e isso acaba comprometendo a renda dos beneficiários da Previdência Social. Mas quem muitas vezes pede empréstimo faz por uma necessidade. Não dá para permitir que esses empréstimos sejam empurrados goela abaixo, sem a concessão, sem o consentimento dos próprios beneficiários. Ou seja, nós temos casos em todo o país de pessoas que foram surpreendidas com empréstimo na conta bancária ou com o nome sendo utilizado para empréstimos de dinheiro que não cai na conta do servidor público, do aposentado do poder público ou de aposentados do INSS, pensionistas ou detentores de outros auxílios que podem fazer empréstimos consignados. Essa decisão da Justiça Federal é importante, é um alívio para as pessoas que acabaram sendo vítimas desse tipo de fraude e é um alento também para quem está por ali à espera de uma decisão da Justiça que o proteja, que a proteja dessas irregularidades na área de empréstimos consignados. Lembrar, Marcos Furlan, que a Câmara Federal aprovou há poucos dias, e nós registramos aqui no Jornal Alerta Geral, uma proposta que estabelece multa e coíbe a contratação de empréstimos consignados sem autorização expressa do cliente. Esse texto já passou pela Câmara Federal, vai ser apreciado pelo Senado e certamente receberá a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque é mais uma medida que é importante, é necessária para neutralizar a ação dos fraudadores, seja de gente que usa essas empresas credenciadas pelo sistema financeiro, pelos bancos, para assediar, para atrair servidores públicos, servidores aposentados, servidores beneficiários da Previdência Social, tanto quem recebe BPC, quem recebe outros auxílios, ou pensão, ou aposentadoria, para se sentir atraído com os empréstimos consignados. De acordo com esse projeto de lei, as medidas de proteção serão aplicadas aos contratos de beneficiários da Previdência Social e a servidores públicos federais. No primeiro momento, o texto determina que a instituição financeira só poderá efetivar a transação se houver autorização expressa do beneficiário. Estão na lista de operações protegidas empréstimos consignados,
financiamentos, cartões de crédito, cartões consignados e benefícios e arrendamentos mercantis, no caso de consórcios, né? Então, essa decisão da Justiça Federal tem um desdobramento, porque, paralelo a essa medida, tem também a tramitação desse projeto de lei no Senado, já que passou pela Câmara Federal, com essas normas, com essas regras que deverão ser instituídas para proteger os beneficiários da Previdência Social. Eu lembro aqui, Marcos Furlan, que um advogado nos passou uma informação dizendo que uma aposentada do estado do Maranhão teve uma fraude, foi vítima de uma fraude de empréstimo consignado, com o empréstimo sendo feito por outra pessoa em outra agência bancária, não naquela agência onde o beneficiário recebe o pagamento do INSS. Ou seja, o dinheiro caiu em outro estado, em outra conta bancária, e essa beneficiária ficou literalmente com o pincel na mão. Claro, entrou na polícia, fez o boletim de ocorrência e entrou e moveu também uma ação judicial contra o banco e certamente vai ter um ganho de causa. Jornalista Luzenor de Oliveira, esses fraudadores aí acham qualquer brecha, né, e se aproveitam, né, Luzenor? Marcos Furlan, né? São muitas brechas que, uma vez que nós temos milhões de pessoas que estão no dia a dia à procura de um empréstimo consignado por meio dessas condições favoráveis, principalmente para os bancos, quando emprestam para os servidores públicos ou para os segurados e beneficiários do INSS. Eu digo condições favoráveis porque é um dinheiro, Marcos, que não tem falha no pagamento. O desconto é automático no benefício de quem recebe o pagamento pelo INSS. Ou seja, na conta bancária dos aposentados, dos pensionistas, de quem detém o BPC, já recebe ali, o banco institui as parcelas a serem descontadas e todo mês esse dinheiro é retirado da conta do beneficiário. Ou seja, é uma operação confortável e segura, com risco zero de inadimplência. Mas é preciso que os órgãos de defesa do consumidor, que o Ministério Público Federal, que a Justiça sejam ágeis para proteger quando a fraude, para proteger os beneficiários da Previdência Social, os aposentados, quando existem esses canais fartos para fraudes. E há também uma preocupação de reflexão para a aposentada, para o aposentado, para o pensionista, para a pensionista, para não liberar informações quando chegam e-mails ou mensagens por WhatsApp sobre determinadas vantagens para quem quer fazer um empréstimo consignado. A conversa, muitas vezes, Marcos Furlan, é bonita e algumas pessoas caem na ilusão e no encanto de quem oferece um empréstimo consignado em longas parcelas e com juros baixos. E, em alguns casos, são registrados que as pessoas incautas, desavisadas, acabam pagando um valor para quem está do outro lado da linha, oferecendo o empréstimo, no sentido desse empréstimo sair mais agilizado, ser agilizado, chegar mais rápido à conta do beneficiário da Previdência Social. Sempre nessa conversa boa e com ilusão. Então, é preciso você, aposentado, você, beneficiário da Previdência Social, ficar atento para não cair nessa conversa fiada. Como o assunto é Previdência Social, ao longo da semana falamos sobre a movimentação dos prefeitos em todo o Brasil e a conta, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, CNM, está amarga para muitas prefeituras nessa área da Previdência Social. O Sátiro Salles chega com a informação sobre o volume de recursos que as prefeituras do Ceará devem ao sistema da Previdência Social, seja o regime próprio de Previdência, no caso dos municípios que tem um Instituto próprio de Previdência, ou o regime geral da Previdência Social, que tem como principal guarda-chuva o INSS. Sátiro Salles. Um estudo da Confederação Nacional de Municípios, CNM, apresentado nesta terça-feira, dia 15, em Brasília, revela que os débitos das cidades cearenses com a Previdência Social superam hoje os 8,5 bilhões de reais. São exatamente, segundo a CNM, 8.530.677.628 reais. O estudo aponta ainda que as 118 prefeituras devem ao INSS um total de 7.272.546.085.
As dívidas correspondem ao regime geral da Previdência Social. Outro montante, que soma R$1.258.131.628, referem-se às dívidas de 60 cidades com o regime próprio de Previdência Social. Ao longo de muitos anos, muitas prefeituras deixaram de repassar a contrapartida patronal da folha salarial dos servidores para o INSS. Acumulado esse, que ao longo do tempo, parcelamentos que geram grande impacto nos cofres municipais. A mesma prática foi adotada também pelos gestores de cidades com regimes próprios de previdência social. Os dados sobre a previdência social estão expostos em um profundo estudo apresentado pela CNM, durante o encontro que reúne quase 2.000 prefeitos em Brasília. O documento, entregue aos líderes do Congresso Nacional e do Governo Federal, traça o perfil da situação financeira dos 5.568 municípios brasileiros. Segundo o levantamento, 51% dos municípios fecharam as contas do primeiro semestre de 2023 no vermelho. Os prefeitos estão mobilizados para cobrar ao governo federal a ampliação de transferências de recursos da União para cobrir essas despesas que surgiram nos últimos anos e cobram ainda, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional para a aprovação de projetos que impõem novos gastos aos municípios. Seja apontada também a origem das receitas para o pagamento dessas contas. Com redação do site Ceará Agora, falando sobre Previdência Social, Sátiro Salles. A semana foi marcada pela ampla mobilização dos prefeitos que desembarcaram com força do ponto de vista matemático, numérico em Brasília e deixaram muitos recados. Entre esses recados está aí esse relato do Sátiro Salles em relação ao sistema de previdência dos municípios. E aqui no caso do Ceará, para você, servidor, servidora pública, essa informação é importante porque você precisa ser vigilante para saber se a prefeitura, principalmente nos municípios que têm regime próprio de previdência social, são pelo menos 60 cidades, pelo relato do Sátiro Salles, se essas prefeituras estão fazendo a transferência a cada mês da contrapartida patronal para os cofres do Instituto Próprio de Previdência Social. Não apenas a contrapartida patronal, mas também a parte que é recolhida do salário de cada servidor. Daqui a pouco tem mais com o jornalista Beto Almeida, falando sobre os bastidores da política nacional, com reflexo no cotidiano da política do Ceará. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.